Olá, concurseiros e concurseiras! Meu nome é Dimas Toledo, sou advogado, professor de Direito. Estou aqui mais uma vez para participar dessa importante iniciativa, que é o curso Macau Solidário, iniciativa do professor Vitor, né, para auxiliar as pessoas que momentaneamente não podem custear um curso preparatório para concursos, né? Aqui vai ser a nossa segunda aula de Direito Administrativo, né? Então, antes de adentrarmos a matéria, adentrarmos ao estudo propriamente dito, pedimos para vocês compartilharem, né, nossas aulas, nossas plataformas, né, acessarem, claro, né, mas que para que elas possam chegar ao maior número de pessoas possíveis, façam compartilhamento, tá bom, meus queridos? Outra questão muito importante, né, é que o nosso método, né, talvez alguns de vocês não tenham assistido nossa primeira aula de Direito Administrativo. Então, e lembrando aqueles que já assistiam, nosso método será da seguinte maneira: nós vamos expor um conteúdo, vamos ler o conteúdo e, se necessário, nós fazemos um comentário ou uma exemplificação, de maneira que não é necessário você anotar a aula, tá bom? Não precisa anotar a aula. É claro que a aula é gravada, você pode fazer uso, né, das vantagens de pausar e assistir a aula de novo. De toda forma, o conteúdo da aula vai ser disponibilizado para vocês nas plataformas, tá? Então, se você assistir a aula de corrida direta, não é necessário anotar a minha aula, tá bom? Então, vamos lá, meus queridos. Recados dados, apresentação feita do professor e do cursinho, né? Lembrando que tem a primeira aula de Direito Administrativo que eu ministrei, está nas nossas plataformas. Tem uma aula introdutória de Direito Administrativo ministrada por outro professor também, tá? Então, e tem um videozinho também de uma apresentação minha para quem tiver maior curiosidade, tá bom? Então, vamos avançar sem mais delongas, tá, meus queridos? Segunda aula de Direito Administrativo desse nosso módulo, né? Como foi dito, né? Aqui nossas plataformas, uma delas, né, mais uma vez, né, compartilhem, tá, pessoal? Para chegar ao maior número de pessoas que precisa possível, tá bom? Aqui, né, uma imagem, uma ilustração da deusa do direito, né, que representa ali a justiça, na verdade. O direito é uma forma, uma busca da justiça, que não é o tema da nossa aula, né, que é mais afeita à filosofia do direito, à introdução do direito, tá? A gente traz mais para ilustrar mesmo, para já ir caracterizando. Já outra imagem da Constituição, aí total relação com o direito administrativo, tendo em vista que o direito administrativo não possui um código ou uma norma de regência, né? Ele tem diversas leis esparsas. Na Constituição, como todos os outros ramos do direito, o direito administrativo tem alguns dos seus principais institutos e princípios, tá? Claro, também princípios gerais do direito, que possuem na Constituição, princípios constitucionais que regem todas as outras disciplinas, mas, além disso, tem alguns princípios específicos, né, principalmente no artigo 37 da Constituição, e também institutos, né, previstos aí na Constituição. Lembrando que diversas outras leis tratam da mesma matéria, tá bom, meus queridos? Mas aqui a Constituição é bem importante por esses pontos que nós apontamos. Então, aqui, meus caros, a nossa segunda aula aqui, o que será abordado hoje, né? Poderes e deveres da administração, abuso de poder também, né? Que é relacionado, subdivisão, tá? Não tem por que a gente ficar falando de cada um deles aqui é só um sumário para a gente já ter uma introdução. A gente vai abordar cada um deles. O que é importante para nós aqui, né, meus queridos e minhas prezadas, nós diferenciarmos os poderes da administração de poderes da República ou poderes políticos, tá? Para não ter uma confusão aqui. Tendo em vista que o nosso foco não é um curso para os concursos jurídicos, né? Então, muitas pessoas vão estar entrando em contato com essa disciplina nas nossas aulas ou nesse momento, né? Então, vamos aqui diferenciar um pouco para não ter confusão, tá? Aqui no artigo 2º da Constituição, isso aqui é uma reprodução do artigo 2º da Constituição Federal. Ela fala assim, ó: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, primeiro ponto, né? Na doutrina e na jurisprudência, costuma-se usar mais poderes da República ou poderes políticos, tá? Poderes políticos. A Constituição falou poderes da União, ok? Mas podemos compreender da forma que nós abordamos.
Então, eles são independentes e harmônicos entre si, né? Nenhum deles pode se sobrepor ao outro, né? Pode invadir a esfera do outro onde não tiver previsto, tá bom? E existe um termo doutrinário que é freios e contrapesos, que é o conceito, a ideia de que um vai regular o outro para que eles sejam harmônicos, como a própria Constituição diz. Então, esses são os poderes políticos ou poderes da República. Os poderes administrativos, eles são relacionados principalmente ao poder executivo, tá, meus queridos, minhas prezadas? Principalmente ao poder executivo. Então, os poderes administrativos, eles são prerrogativas que o ordenamento jurídico, que a Constituição concede ao administrador, ao poder executivo, para atingir a sua finalidade. Qual é? Que é o interesse público, o interesse da coletividade, tendo em vista que o Estado, que a administração está numa posição hierárquica superior aos demais cidadãos, né? Mas, claro, sempre respeitando as liberdades públicas, aos direitos individuais. Mas esses poderes da administração são instrumentos, prerrogativas, que vão permitir essa atuação da administração, tá? Do poder executivo na sua função típica, tá bom? A função típica do poder executivo exige esses poderes. Os poderes da administração também vão se manifestar no executivo e no legislativo, mas porque eles exercem também atividade, atos administrativos, mas como função atípica, tá? Não é a principal função do legislativo e do judiciário, tá bom? Para nós aqui é suficiente isso, tá? Não vamos aprofundar, que isso é um tema de outra aula. Importante saber, poderes administrativos são os poderes que a administração, que o poder executivo possui para exercer a sua finalidade, né, na sua atuação típica, tá bom, meus queridos? Então, tem relação com o poder administrativo, poderes administrativos têm relação com os poderes da República, mas não é a mesma coisa, não faça confusão, tome cuidado para que o examinador, né, a gente chama assim, quem faz a prova, não pegue você em pegadinhas, tá bom, meus queridos? Então, essa diferenciação é muito importante. Agora, vamos avançar aqui, especificamente no nosso tema, né? No primeiro tema, que são os poderes da administração. Aqui é importante, não vou mencionar cada um individualmente, que a gente vai fazer isso mais à frente, a gente vai fazer já, né? Não, mas aqui a gente está trazendo um rol, né? Um elenco, que é o mais aceito pela doutrina, né? Mais aceito pelos concursos públicos, mas é claro que se você for pegar os autores de direito administrativo, faça isso depois que você passar no seu concurso, tá? Somente falando em nível de concurso técnico, tá bom, pessoal? Jurista tudo é diferente, tá? Mas mesmo o jurista que estiver assistindo essa aula, você jurista ou você que for estudar mais aprofundado depois que passar no concurso, você vai perceber que tem alguns autores que têm uma classificação um pouco diferente, tá? Então, mencionando para vocês, para você não estranhar, que essa classificação com 6 poderes, né, diferenciando 6 poderes da administração, é a mais abrangente, a mais aceita aí, em geral pela doutrina e principalmente pelos concursos públicos, tá bom, meu querido? Meus queridos e minhas queridas, é importante fazer essa menção aqui. Vamos avançar. Então, vamos lá para o primeiro poder da administração que nós vamos mencionar aqui, tá? Vamos ao conceito, como eu falei, e depois a gente faz algum acréscimo. Poder vinculado ou regrado é aquele que o direito positivo, ou seja, a lei, confere à administração pública para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização. Então, aqui, pessoal, a gente pode compreender que o poder vinculado ele está totalmente relacionado ao princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade que a gente abordou na outra aula, né? Não vou aprofundar aqui, você vai na nossa primeira aula, você vai estudar ele um pouco melhor, mas eu vou mencionar para vocês aqui, para ficar bem claro, que o poder, o princípio da legalidade, para o particular, para o cidadão, ele se manifesta de uma forma diferente que ele se manifesta para a administração pública, né? Para o particular, ele prevê que o cidadão pode fazer tudo que a lei não proíbe, tá bom? Para a administração é diferente. A administração só pode fazer o que a lei autoriza ou que a lei determina, tá bom?
Então, a manifestação do princípio da legalidade para a administração é diferente, vincula, né? Então, é onde entra o poder vinculado, né? Ou seja, a administração pública só vai atuar quando a lei permitir ou quando a lei exigir. E eu posso citar um exemplo para vocês da manifestação do poder vinculado, quando, por exemplo, um particular, uma pessoa preenche todos os requisitos para conseguir uma carteira de motorista, né, uma CNH, uma carteira nacional de habilitação, preencheu todos os requisitos, a administração é obrigada a conceder, né, obrigada a realizar o ato, tá bom? Não há nenhum espaço de juízo de conveniência ou oportunidade aqui. Vincula a administração, manifestação do poder vinculado, tá bom? Outro exemplo, professor, a aposentadoria, a pessoa preencheu os requisitos para aposentadoria, que é exigido em determinado caso, a administração tem que conceder, tá bom, meus caros? Ela está vinculada, obrigada a realizar o ato de concessão, né, de realização da aposentadoria ou de conceder a carteira de motorista, no caso aqui, no exemplo que eu citei, tá, meus queridos? Agora, esse poder, ele é a regra, né? A maior parte das vezes a administração vai ter que se ater ao poder vinculado. Mas existem algumas situações que aí está relacionada com outro poder, que a administração pode fazer uso, né, de um juízo de conveniência e oportunidade, tá? Então vamos ao conceito aqui, que é a situação onde o poder discricionário vai atuar, né? Poder discricionário é o que o direito concede à administração de modo explícito ou implícito para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Então, pessoal, aqui é uma situação onde o chefe do executivo, né, ou administração, né, não só o chefe do executivo, ele tem um espaço ali regrado pela lei, pela Constituição, mas ele tem um espaço onde ele pode fazer esse juízo de conveniência e oportunidade, verificar a melhor situação para realizar ou não o ato. Também aqui incide o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Tá bom, pessoal? Então, esse juízo vai ser regulado pela conveniência e oportunidade e pela razoabilidade e proporcionalidade. Citando um exemplo para vocês. Um comerciante que queira colocar mesinhas na calçada, ele vai solicitar uma permissão, um termo de permissão de uso daquele espaço público na frente do comércio dele. Então, o administrador ali, ele pode fazer o juízo de conveniência e oportunidade, né? Se vai ter espaço para os transeuntes, né? Se o horário que ele vai estar funcionando é adequado. Então, ali ele faz essa análise da situação, claro, regrado pela lei, regrado pela Constituição. O juízo de conveniência e oportunidade, ele não está obrigada a conceder esse termo de permissão de uso da calçada para o comerciante, tá bom, pessoal? Então, a gente consegue perceber aqui com esse exemplo uma manifestação do poder discricionário. Próximo poder, meus queridos, é o poder hierárquico. Aqui no conceito a gente vai verificar do que se trata, né? Poder hierárquico é o que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. Então, meus caros, aqui a gente já vê pelo conceito que o poder hierárquico é o fornecido, né, é a prerrogativa que a administração tem de ordenar, estruturar, né, os seus órgãos para a mais adequada atuação, né? Além disso, o poder hierárquico permite que a administração, né, que dentro da estrutura, os seus agentes, eles deleguem e avoquem funções dos subordinados, né? A delegação é a transmissão de uma atribuição para um inferior que não tinha essa atribuição originariamente. Então, um superior, por algum motivo ali, para o melhor funcionamento, ele vai delegar uma atribuição ao inferior. E a avocação é justamente o contrário, é a retomada dessa atribuição, né? Então, aqui, como a gente viu, isso faz parte da ordenação e da atuação, da fiscalização das funções, né, dos subordinados, que é a atribuição dos superiores hierárquicos para um bom funcionamento da administração,
Tá bom, meus queridos? A estruturação, a fiscalização e a distribuição dessas funções são manifestações do poder hierárquico, claro, dentro de um mesmo ente, dentro de um mesmo órgão, né, meus queridos? Não há hierarquia aí entre os entes federativos, não há hierarquia entre a União, os estados e os municípios, né? Então, dentro de cada ente federativo e cada órgão desses entes, existe a hierarquia, né? Não vamos fazer essa confusão aqui, tá bom, pessoal? Então, os entes federativos, eles são autônomos, eles não há hierarquia entre eles, tá bom? Essa hierarquia se manifesta dentro dos órgãos e dentro de cada ente, tá bom, pessoal? Agora, totalmente relacionado com o poder hierárquico é o poder disciplinar. Mas antes do poder disciplinar, vamos verificar uma situação importante aqui, né? Referente a essa delegação e a vocação. A Lei 9.784 de 1999, Lei do Processo Administrativo Disciplinar Federal, no artigo 13, ela prevê situações onde não é possível a delegação de uma atribuição, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, né, interno, claro, né, dentro de um mesmo órgão. 2, a decisão de recursos administrativos, tá? Não pode ser delegada essa responsabilidade. E 3, as matérias de competência exclusiva do órgão ou da autoridade, tá bom? Então, fica bem claro aqui, pessoal, que tem uma norma, apesar de ser uma norma federal, né, ela restringe aqui a delegação para algumas situações. Fora isso, o poder hierárquico permite que a administração pública delegue atribuições. Agora sim, o poder relacionado com o poder hierárquico, que é o poder disciplinar. Vamos ao conceito aqui, ó. Poder disciplinar é a faculdade de punir internamente as infrações dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Então, meus queridos, dentro dessa estrutura hierárquica, que é estabelecida as funções e também os deveres de cada servidor público, também é previsto as sanções no caso de descumprimento, né, de um dever, no caso de uma infração funcional. Então, o poder disciplinar permite isso, tá, meus caros? Permite que a administração puna os seus servidores no caso de descumprimento de um dever, né, no caso de cometimento de uma infração disciplinar. É muito importante aí para manter a ordem, né, manter o bom funcionamento da administração para poder atingir os seus fins aí, que é o interesse público, tá bom? Mas também aqui é importante, pessoal, fazer uma diferenciação, assim, um destaque, porque o poder disciplinar também vai se manifestar quando a administração tiver um vínculo, né, diferenciado com algum particular, né? Não no caso, por exemplo, em geral, quando numa multa de trânsito, a multa de trânsito é uma sanção, é uma manifestação de outro poder que a gente já vai estudar, tá bom? E esse é uma relação geral, tá, de hierarquia que a administração tem com os administrados. O poder disciplinar ele vai se manifestar numa situação específica, quando, por exemplo, um cidadão, um administrado tem um contrato, né, de prestação de serviço com a administração. Aí, dentro desse contrato, devido a essa relação diferenciada, a administração pública pode aplicar uma sanção de acordo com o poder disciplinar, tá? Uma manifestação do poder disciplinar. De resto, a manifestação é de outro poder, quando a administração pune o administrado, tá bom, meus queridos? Então, para ficar bem claro aqui, não ter confusão. A administração vai poder aplicar sanções aos servidores, né? Servidores públicos, e também aos particulares, quando eles tiverem uma relação específica, né? Uma relação de direito público com uma relação com esse particular, tá bom, meus caros? Então, vamos lá. Próximo poder. Poder regulamentar. Vamos ao conceito. O poder regulamentar é a faculdade de que dispõem os chefes do Poder Executivo, presidente da República, governadores e prefeitos, de explicar a lei para sua correta execução, ou para expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência ainda não disciplinada em lei. Aqui, pessoal, esse conceito tratou tudo junto, tá? A gente vai verificar aqui, né? A gente vai verificar já
que, na verdade, são duas espécies de decretos, tá? Então, uma é possível qualquer chefe do Poder Executivo expedir, que são os decretos executivos. Os decretos autônomos, a imensa maioria da doutrina, da jurisprudência e o próprio texto da Constituição fala que apenas o presidente da República pode expedir, tá? Então, vamos ser um pouco mais específico aqui. Vamos avançar. Ó, então, a Constituição fala, no artigo 84, no inciso 4, ela trata do decreto executivo. O decreto autônomo é tratado no artigo 84, inciso 6º. Eu vou trazer eles para vocês, tá? O texto deles a gente vai conseguir diferenciar bem. Vamos lá. Ó, decreto executivo. Ele possibilita que o chefe do Poder Executivo sancione, promulgue e faça publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, aqui está especificamente tratando de decretos e regulamentos para fiel execução das leis. A gente já pode perceber que esses decretos executivos não podem contrariar a lei, muito menos a Constituição, né, pessoal? Então, por exemplo, quando uma cidade prevê o rodízio de veículos, ela vai prever através de uma lei, rodízio de veículos, vai limitar a circulação dos veículos dentro do território desse município. E o prefeito vai poder expedir um decreto para especificar, para explicar melhor, para regulamentar o que a lei não deixou claro, sem, claro, né, meus caros, contrariar a lei, ok? Então, o poder regulamentar vai se manifestar no decreto autônomo do Poder Executivo nessas situações, regulando ou explicando a lei para sua fiel execução. Já o decreto autônomo, né, do inciso 6º da Constituição, tá bom? Inciso 6º da Constituição, tá, meus queridos? Considerem aqui. Inciso 6º do artigo 84 da Constituição, a própria Constituição fala, né? Ele vai poder ser expedido para a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos. Aqui a gente já vê que apenas o presidente da República pode expedir esse tipo de decreto, tá? E aqui, meus queridos, não é necessário que exista uma lei prévia, né? Ou que para explicar uma lei. Ele vai ter, justamente por esse nome, ele vai inovar no ordenamento jurídico. Mas é evidente que ele não vai poder contrariar a Constituição, tá, meus caros? Nem mesmo contrariar alguma outra lei que possa, por algum motivo, entrar em confronto com esse decreto, tá? Mas, de toda forma, ele é autônomo porque ele não necessita de uma lei para que ele vá especificar essa lei, né? Justamente aqui a própria Constituição determina quando ele pode ser expedido. Além disso, pode ser expedido para extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, tá? Apenas quando vagos, e nesse caso aqui, apenas para cargos públicos ou funções, tá? Não para órgãos, tá bom, meus caros? Então, a gente consegue perceber a diferença dos dois aqui, né? E aqui é o decreto autônomo, o outro é o decreto executivo. O decreto executivo, qualquer um dos chefes do Poder Executivo, em qualquer uma das 3 esferas, pode editar, e aqui apenas o presidente da República, tá? Então, fique atento para não ser pego em pegadinhas, tá bom, meus caros? Não ser pego em pegadinhas. Vamos avançar aqui para o próximo poder. Poder de polícia, né? Poder de polícia. Vamos lá. Ó, conceito. Poder de polícia consiste em verdadeira prerrogativa conferida aos agentes da administração, consistente no poder de restringir e condicionar a liberdade e a propriedade. Então, aqui, essa prerrogativa, né, que se manifesta através desse poder que a administração tem, é muito importante para o atingimento do fim, né, a finalidade da administração pública, que é o interesse público, o interesse da coletividade. Aqui, a administração vai poder limitar e fiscalizar a atuação do particular. Tá? Então, vamos verificar um pouco mais aqui para a gente avançar sobre esse conceito. Ó. O poder de polícia ele tem algumas características, né? Que evidentemente são necessárias para a sua necessária atuação. A discricionariedade, tá bom? Aqui a discricionariedade também, que é aquele juízo ali de conveniência e oportunidade, regrado pela lei, que vai ser exercido dentro do poder de polícia. Vou dar um exemplo para vocês.
uma prefeitura fiscalizando o comércio, principalmente comércio de ambulantes, que ela pode conceder ali autorização para um ambulante, mas a gente sabe que devido às situações econômicas, entre outras, muitos ambulantes atuam ilegalmente, sem essa autorização. Então, o poder de polícia, que a característica a discricionariedade, a característica do poder de polícia aqui, vai se manifestar quando essa prefeitura, né, os funcionários que fazem a fiscalização, eles vão optar para fiscalizar uma região ao invés de outra. Aqui é dentro da discricionariedade, tá bom? Então, aqui a gente consegue perceber bem claramente, né? A outra característica, a autoexecutoriedade, também é muito importante, que ela vai permitir, né, que a administração ela não dependa de uma autorização do judiciário ou do legislativo para poder atuar. Então, dentro desse exemplo que eu trouxe para vocês, a prefeitura está fazendo aquela fiscalização, ela prendeu o material ali pirata, material ilícito, né, ou mesmo material, ele não é ilícito, mas esse comerciante não tem autorização para estar atuando daquela forma. Então, a autoexecutoriedade é a característica do poder de polícia que vai permitir que a administração apreenda a mercadoria sem ter que entrar com uma petição no judiciário para que o juiz autorize essa apreensão, essa limitação do direito aí do particular que estava atuando ilegalmente. Tá bom, meus queridos? E a coercitibilidade, né? Coercitibilidade é a característica do poder de polícia que permite o uso da força, tá? Esse aqui é bem claro e, infelizmente, né, muitas vezes é necessário e muitas vezes, felizmente, é necessário o uso da força pela administração pública na sua atuação de poder de polícia, de fiscalização, né, de limitação para o atingimento do interesse público, tendo em vista a posição de hierarquia que a administração tem para fiscalizar e poder verificar o cumprimento da lei, né? Então, as fases do poder de polícia, tá, meus caros? Aqui também pode cair no seu concurso, né? Muitas vezes é apontado aí no concurso público, para você não ser pego, né? Então, em geral, entende-se que são 4 fases do poder de polícia, né? A fase de ordem normativa, que é justamente a edição da lei, tendo em vista que a administração tem que cumprir à risca o princípio da legalidade. Então, emitida uma lei, a administração, através do poder de polícia, vai poder atuar. O consentimento é uma fase que nem sempre está presente, tá bom? Que aí, em determinadas situações, a fiscalização, que é de natureza do poder de polícia, né? A fiscalização, e a fase de sanção, né? Nem sempre vai ter essa fase de sanção. As duas fases que sempre vão existir no poder de polícia é a fase de ordem normativa e a fase de fiscalização, tá bom? Essas sempre vão existir no poder de polícia. As outras duas nem sempre, dependendo de cada situação, tá bom, meus caros? Vamos lá. E a delegação do poder de polícia, né? A administração pode delegar o poder de polícia. Quando, né? Quando? Vamos verificar um pouquinho aqui, ó. O poder de polícia, ele é originário dos entes federativos, tá? Então, União, estados, Distrito Federal e municípios, tá? Então, o poder de polícia é originário desses entes federativos. Então, ele vai se manifestar de forma originária nos entes federativos, né? Agora, ele pode ser delegado apenas para as pessoas jurídicas de direito público, meus caros, tá? Então, pode ser delegado, né, apenas para as pessoas jurídicas de direito público, uma autarquia, uma fundação pública, né? Então, meus queridos, a gente pode perceber, por exemplo, que em algumas cidades, né, a fiscalização do trânsito, o registro, né, ou mesmo os radares, eles são de empresas terceirizadas, mas a aplicação da multa, né, ela não pode ser delegada, tá bom? Por exemplo, aqui, tá, meus caros? Então, a delegação do poder de polícia, né, ela é possível apenas para pessoas jurídicas de direito público, né? Fiquem bem claro aqui. Outra coisa que nós precisamos abordar aqui, meus caros, para que não haja confusão, é a diferenciação, principalmente até para quem vai prestar concurso para a polícia, né, seja polícia civil, polícia militar, para que não tenha confusão, a gente tem que diferenciar polícia administrativa
de polícia judiciária, tá bom? Não é a mesma coisa, tá? Então, vamos verificar aqui as características delas, né? Então, vamos lá. Polícia administrativa, ela vai atuar, né, fiscalizar e atuar, punir, né, aplicar sanções para ilícitos administrativos, né? A polícia judiciária, não. Aí a polícia judiciária é para ilícitos penais, tá? Ilícitos penais. Já é uma diferença considerável. A polícia administrativa, ela incide sobre bens e sobre bens e pessoas, tá? Ela pode incidir sobre bens, propriedades, direitos e pessoas, tá bom? Agora, a polícia judiciária apenas sobre o indivíduo, tá? Apenas sobre o indivíduo, porque é um fato ilícito que um indivíduo cometeu. Então, essa é a atuação dela, é bem específica aqui, tá? A polícia administrativa, ela tem um caráter preventivo, tá? Eminentemente preventivo. Claro que quando ela aplica a multa, ela vai ser punitiva, mas a essência dela é eminentemente preventiva, tá? Já a polícia judiciária tem um caráter eminentemente punitivo, sancionatório, tá bom? Diferenças importantes. A polícia administrativa, ela vai se manifestar em diversos órgãos, né? Diversos órgãos. Como eu falei para vocês, a fiscalização, né, da prefeitura, vai também a fiscalização ambiental, né, pelo IBAMA, a fiscalização da Receita Federal e diversas outras situações, tá bom? Já a polícia judiciária é exercida apenas pela Polícia Federal, em nível federal, né, nos interesses da União, e a Polícia Civil em cada estado e no Distrito Federal, tá? Previsto ali no artigo 144 da Constituição, né? Aqui está prevista a competência dessas polícias aqui, tá bom, meus queridos? O artigo 144 da Constituição é bem claro aqui nesse ponto, tá? Então, vamos ficar bem atento para não ser pego em pegadinha aí, né, das provas, que tem, a maioria das provas aí tem pegadinhas no sentido de uma abordagem bem complexa, né? Tem algumas provas com uma pegadinha mais maliciosa, então a gente fica bem atento, porque o examinador está ali para filtrar bem, tá, pessoal? Ele não está lá para ajudar, então vamos ficar atento, tá bom? Então, atentando essa diferenciação da polícia administrativa para a polícia judiciária. Vamos avançar. Ó, pessoal, tem aqui, ó, um esqueminha de concurso, tá bom? Para você memorizar. Claro que hoje em dia as provas, assim como outros lá dos princípios da administração no LIMP, dificilmente as provas têm esse tipo de abordagem assim um pouco mais, né, superficial, né, que o esqueminha vai te ajudar tanto, mas é sempre bom para hoje em dia não é tão importante, vai fazer você ganhar a questão só por isso, mas ele vai te ajudar. Então, a gente pode lembrar aqui, ó, de um termo que é curioso, né? Por isso que favorece a memorização. iPod, né, daqueles telefones modernos, iPod divino. Então, você pega aqui, ó, as duas primeiras letras de cada poder, e aí a gente vai lembrar dos poderes da administração, ó, poder hierárquico, né? Poder de polícia, numa ordem diferente que a gente abordou, mas lembra da palavra, né? Você lembrando da palavra iPod divino, você escreve ali iPod divino, e aí você sabendo que em cada uma delas, as duas primeiras letras, né, vão fazer menção e complementar com o poder da administração, você vai conseguir lembrar, né? Poder hierárquico, poder de polícia, poder disciplinar, poder discricionário, poder vinculado e poder normativo. Lembrando, meus queridos e minhas queridas, quando você for escrever essa chave, né, essa chave mnemônica, né, assim dizendo, escreve no caderno de questões, não no caderno de respostas, hein, que não vai anular e você vai xingar o professor a vida inteira aí, tá bom? Então vamos lá. Agora avançando para um tema já interligado, mas já não falando dos poderes especificamente, né? Abuso de poder. Vamos lá, pessoal. Ó, 3 formas aí mais amplas, né? Reconhecidas pela doutrina, né? Também nos concursos. Vamos lá falar cada um delas um pouquinho, né? Abuso de poder. Então, o excesso de poder. O excesso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, vai além do permitido no uso de suas faculdades administrativas, né? Então, por exemplo, pessoal, aqui tem um vício de competência, né?
Então, aqui eu tenho um vício de competência. Aqui a gente pode dar um exemplo, uma autoridade que pode aplicar uma multa. Em geral, a multa é limitada, tá? Posso citar para vocês a lei do silêncio, né? Várias cidades aí é possível aplicar multa aí quando um vizinho, aquele vizinho desgraçado que ficou ouvindo música alta de madrugada, você querendo estudar para o seu concurso, aí você chama a polícia ou a fiscalização da prefeitura, eles podem aplicar uma multa, eles têm, dependendo da lei, né, municipal, tem outras sanções, mas sempre a multa vai ser ali entre um valor ali, por exemplo, 2 salários mínimos a 8 salários mínimos. Mas aí, se o agente lá da fiscalização aplicar uma multa que exceda ali o que a lei permite, ele vai incidir, né, em excesso de poder. Aqui a gente pode entender bem nesse exemplo. Agora, a outra modalidade é desvio de finalidade, tá, pessoal? Desvio de finalidade. Vamos lá. O desvio de finalidade ou de poder verifica-se quando a autoridade, embora atuando nos limites de sua competência, pratica o ato por motivos ou fim diversos dos objetivados pela lei e exigidos pelo interesse público. Aqui, pessoal, aqui é um desvio, né, o desvio de finalidade, de objetivo, né, de motivação, vamos falar assim, para ficar um pouco mais claro. Eu tenho um exemplo, eu tenho um conhecido meu que ele atuava aí numa polícia de um estado, não vou ser específico, mas nesse exemplo, porque na verdade é mais abstrato. A polícia ela pode fazer investigação, né? Então, muitas vezes ali o policial ele vai adentrar num estabelecimento, num show, numa casa noturna, mas ele vai se apresentar e ele não vai pagar a entrada porque ele está ali pelo interesse público, né? Então, tem um conhecido meu que foi num show, né? Ele se apresentou como policial, mas ele foi no show para assistir o show, né? Então, desvio de finalidade, tá bom, pessoal? E aí ele pode ser implicado aí na lei de improbidade administrativa, né? A lei 8.429 de 92, tá bom? Mas é lógico que isso aí faz tanto tempo, já não é mais punível, tá? É mais a título de exemplo e ficou para trás, tá bom? Desvio de finalidade, uma das formas de abuso de poder. Outra forma é a omissão. Configura-se a omissão da administração quando lhe incumbe a manifestação de caráter comissivo. Ou seja, quando a administração ela tinha que realizar um ato e ela se omitiu. As 3 formas, elas vão implicar a ilegalidade do ato. Tá bom, pessoal? As 3 formas implicam a ilegalidade do ato e vai permitir o controle do judiciário. Tá bom? Então, é muito importante aqui a gente diferenciar cada uma delas para que a gente possa saber se é possível o controle do judiciário ou não, né? No caso de abuso de poder pela administração pública. Então, meus queridos, avançando para o outro tópico, deveres da administração, né? Esse aqui, pessoal, muitos autores tratam de forma genérica, tá? Não tratam como um tópico específico. O professor Eli Lopes Meireles, que é o principal autor que aborda de forma específica aqui, então a gente vai seguir bem a abordagem dele, bem a ideia do professor Eli Lopes Meireles, tá? São 4 formas de deveres da administração. Vamos abordar cada uma delas, tá, meus caros? Vamos lá. Deixa eu limpar aqui a nossa lousinha para não dificultar a visualização do próximo slide, do próximo quadro. Poder, dever de agir da administração, né? Vamos ao conceito. O poder tem para esse poder, dever de agir, tem para o agente público o significado de dever para com a comunidade e para com os indivíduos, no sentido de que quem o detém está sempre obrigado a exercê-lo. Então, aqui é um dever, né, da administração, tendo em vista aí que ela representa os interesses da coletividade, ela tem o fim de atingir o interesse público. Então, a gente está investido ali de prerrogativas e sujeições, né, do regime jurídico da administração, uma posição hierárquica do interesse público acima do interesse privado. Ele não pode ali simplesmente deixar de agir quando ele quiser, quando se configurar uma situação que é necessária a ação dele, né? Então, ele tem um dever, né? O administrador público, a administração pública, vamos supor, voltando naquele meu exemplo de o comerciante ali, ambulante, está comerciando uma mercadoria ilegal, ou a mercadoria não é ilegal, mas ele está em situação ilegal que ele não poderia estar exercendo aquela atividade, que ele não tem autorização do ente respectivo. Aí, de repente, a fiscalização vê ali e fala, não, dessa vez eu vou deixar, né, coitado, ou então
nem se fala, né, violando a impessoalidade, ali é meu conhecido, não. É independente de ter uma relação particular ali de quem está investido das prerrogativas públicas, né? Ou mesmo a primeira situação que eu mencionei, hoje eu estou com dó. Não, ele tem o fiscalizador, nesse caso, ou o administrador público, tem o poder-dever, não é uma escolha, ele deve, se a situação se configurou ali, ele deve agir, tá bom, meus caros? Esse dever da administração, sob pena aí de, né, implicações aí em ilícitos administrativos e até mesmo ilícito penal, tá bom, meus caros? Dever de eficiência, né? Outro dever aí que o nosso professor Eli Lopes Meireles, ele menciona. Então, vamos lá. A inclusão no caput do artigo 37, pela emenda constitucional 19, do princípio da eficiência, trouxe esse dever de eficiência, né, meus caros? Que é o dever de boa administração, né? Está relacionado aí com o devido processo, não no sentido do judiciário, mas que o procedimento tem que ser realizado num tempo razoável, né? E tem que a qualificação do servidor público, né? Também a própria essa emenda constitucional trouxe ali aquelas avaliações periódicas de desempenho para justamente o administrador público, o agente público que está ali exercendo sua função, buscando o fim do interesse público, do interesse da coletividade, ele tem que ser bem preparado, ele tem que atuar de forma eficiente, né? Então, o dever de eficiência que foi incluído no sistema pela emenda constitucional 19, que é a reforma administrativa, que trouxe o gerencialismo, né? A fase do gerencialismo para a administração pública brasileira, tá bom, meus caros? É muito importante mesmo, atualmente, esse dever de eficiência. E o dever de probidade, né? Esse também, claro, é essencial, né? Muito importante, relacionado com os princípios, claro, da administração pública, né? Da moralidade. Então, vamos ver o conceito. O dever de probidade está constitucionalmente integrado na conduta do administrador público, como elemento necessário à legitimidade de seus atos, tá? Então, o dever de probidade ele está relacionado com a honestidade, está relacionado com a eficiência também, tá? O administrador público, ele sendo eficiente, ele está sendo probo, ele está agindo de uma forma que ele está primando pela eficiência, pela menor aplicação de verbas, de dotação, da dotação orçamentária, né? E a gente pode verificar isso, por exemplo, no concurso público, tá? Então, a probidade no concurso público, a probidade numa licitação, onde vai ser escolhido ali o licitante que se enquadra mais, ele vai atingir o objetivo que a administração tem, mas dentro dos custos, do menor custo, né? Então, o dever de probidade está relacionado aí muito com a legalidade e com a moralidade e com a eficiência também, né? Então, é um dever que a administração tem que respeitar para atingir seus fins da melhor forma possível, mais econômica e a mais, não vamos dizer rápido, porque muitas vezes a rapidez pode prejudicar, mas uma velocidade razoável, mais rápido dentro do necessário para atingimento do seu fim. O dever de probidade, ele caracteriza bem nesses aspectos que nós mencionamos aí, e a administração pública tem que zelar por ele, tá? E dever de prestar contas, né? Dever de prestar contas também, porque tudo que envolve o dinheiro público, né, tem que prestar contas para quem? Para a sociedade, que é quem empenha esse dinheiro, né? Empenha essas verbas, né? Então, o dever de prestar contas é a decorrência natural da administração como encargo de bens e interesses alheios, né? Porque a administração ali, ela está gerindo bens, interesses e o orçamento público, né? Então, ela deve prestar contas totalmente relacionado com o direito à informação, né? Com o direito à publicidade, tá bom? Então, muito importante, meus queridos, minhas queridas, esses deveres serem observados, né? Podem ser objeto de controle do judiciário, sob pena de desvio de função também, né? Ilegalidade. Então, claro, também a própria administração ali, dentro da autoexecutoriedade, ela também pode anular e
anular os seus atos, né? Anular e invalidar os seus atos, tá bom? Então, muito importante os deveres da administração, são manifestações aí do regime jurídico da administração. Vou trazer algumas questões aqui, tá? Vou procurar trazer no material outras questões para facilitar o estudo de vocês, tá bom, meus queridos? Então, umas questões aqui para a gente poder estudar e compreender melhor o nosso conteúdo. É sempre bom, é sempre importante o exercício, né, para assimilar o conteúdo. Então, vamos abordar algumas questões aqui, meus caros. Vamos lá. Ó, essa questãozinha da VUNESP, essa banca importante, né, para concurso público recente, para a Câmara Municipal de Boituva, para agente administrativo. Vamos lá, vamos ler o enunciado, vamos trabalhar juntos, né? Os poderes administrativos que delimitam os deveres do administrador público são prerrogativas outorgadas aos seus agentes que devem exercê-los com o fim de preservação dos interesses da sociedade. Para esse exercício dos poderes pelos agentes, há a obrigatoriedade de que ele seja irrenunciável e é dividido em 6 formas de poder. O poder vinculado é aquele que, a gente já percebe aqui 6 formas que a própria banca VUNESP já trata da classificação que a gente trouxe, né? Então, vamos ver as alternativas, né? O poder vinculado é aquele que permite distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes. B. Concede aos agentes a faculdade de aplicar penalidades às infrações funcionais de seus servidores e demais pessoas ligadas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. C. Permite aos agentes que condicionem e restringam o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício do interesse público. D. Deve ser praticado de acordo com a lei, sem qualquer margem de liberdade. Ou E. Permite aos agentes públicos, de modo explícito ou implícito, praticar atos administrativos com liberdade de escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo, né? Percebeu que a questãozinha tratou bem os conceitos que a gente trouxe aqui, usou até os mesmos termos, né? Então, meus caros, vamos lá, ó. Aqui, quem prestou atenção na nossa aula já matou essa questão. Se cair no seu concurso, vê que era um pouco extensa, mas tranquilinha para resolver, né? Então, ó, qual é o poder que permite distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes? A gente estudou, né? Poder hierárquico. Tranquilo aqui, né? Já dá para matar, ver que não é essa daqui. Que a questão perguntou qual é o poder vinculado. B. Qual é o poder? Poder que concede aos agentes a faculdade de aplicar penalidades às infrações funcionais de seus servidores e demais pessoas ligadas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Né? Aqui é o poder disciplinar, né, pessoal? Poder disciplinar. C. Poder que permite aos agentes condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício do interesse público. Poder de polícia, né, pessoal? Poder de polícia. D. Poder que deve ser praticado de acordo com a lei, sem qualquer margem de liberdade. Poder vinculado. Aqui que está a resposta, aqui que você matava. Tranquilo, a gente estudou, né? Só de assistir a nossa aula aqui, você já faz essa questão tranquilo. E só para a gente terminar o estudo, né, que o estudo de questões é importante você estudar todas as alternativas para você saber como é abordado e não ser pego em pegadinhas. Esse poder que permite aos agentes, de modo explícito ou implícito, praticar atos administrativos com liberdade de escolha, de sua conveniência e oportunidade, é o poder discricionário, tá bom, pessoal? Então, tranquilo aqui, né? A gente viu que a questão trouxe até termos que a gente abordou, né? Claro, alguns termos aí a gente adaptou e facilita bem para vocês aí nos seus estudos. No materialzinho vão constar também, tá? A gente abordou uma questão de uma banca bem importante aqui. Espero a gente ter contribuído, tá bom, meus queridos? Procure aí diminuir sua distração, sempre aumentando os estudos, foco no estudo, determinação. É possível, tá, meus caros? Mas é um caminho que você tem que trilhar, né? O caminho de estudo, de esforço, de determinação. E você vai chegar lá, cedo ou tarde, cada um no seu tempo, tá bom? A gente fica por aqui, à disposição de vocês para perguntas, sugestões nos canais aí de comunicação das nossas plataformas. A gente volta na aula 3, tá bom, meus caros? E a aula está gravada, disponível nas plataformas, tá?
Nos vemos na próxima aula. Espero que vocês tenham bons estudos. Até mais!